Eu acho que a criatividade ela vem em todos os detalhes. O Brasil olhará com muito mais atenção para as chamadas indústrias criativas. Precisamos tratar bem os nossos poetas, escritores, os músicos. Nós geramos divisas para o país, porque nós pagamos impostos também. No século XX, a economia mundial dependia basicamente da produção em série, da massificação e da detenção das matérias-primas. Aço, petróleo, pedaços de terra, ouro. Alguns efeitos colaterais deste processo eram a exploração dos recursos naturais e a degradação ambiental. Estes elementos continuam presentes no século XXI, mas uma nova economia vem se consolidando. Uma economia centrada nos potenciais humanos mais refinados. Conhecimento, criatividade e iniciativa produzindo arte, cultura, espetáculo, ciência, tecnologia e, sobretudo, riqueza. No Repórter Senado de hoje, um mergulho no universo de novos empreendedores e novas possibilidades. Veja agora em Economia Criativa, no Repórter Senado de Mariana Abreu. Penas, broches, pedrarias, tecidos, rendas. Materiais que até pouco tempo não faziam parte do dia a dia de Bárbara. Não faziam. Há 5 anos, a administradora de empresas com pós-graduação em marketing decidiu largar tudo. Tirou um ano sabático, usou as economias e foi atrás de descobrir o que queria fazer. Fiz várias viagens e visitei uma prima que na época fazia bolsas artesanais. E cheguei no ateliê dela e falei, quero fazer uma bolsa porque eu gosto de moda. Mas aí eu fiz vários acessórios de cabeça. E aí fiz e comecei a usar. E as pessoas me paravam nas ruas, assim, né? Onde você comprou? Você vende? Aí eu... né? E aí realmente me despertou de que era o que a minha avó fazia, né? Me veio todo, porque quando essas coisas acontecem, a gente não pensa na hora. A avó paterna, Dona Catarina, foi a primeira chapeleira de Brasília. Nossa, a memória é enorme, assim, porque a minha avó, ela sempre trabalhou dentro de casa. E toda vez que a gente chegava lá, as netas, ela vinha experimentar um chapéu na nossa casa. Deixa eu ver como é que ficou. Ela usava a gente de manequim. Mas um ingrediente especial permitiu aos chapéus de Bárbara ganhar reconhecimento e mercado: a criatividade. A criatividade é o centro e é tudo no meu negócio. As peças são únicas, no meu caso são, em alguns casos, exclusivos, então cada peça é uma peça. E por ser um trabalho manual, cada peça sai diferente, mesmo que eu queira copiar uma da outra, ela sai única da forma como ela é feita. Afinal, o que é criatividade? Criatividade trata de fazer algo que possa contribuir por meio do potencial de criação, né, para se alcançar melhores resultados, seja por meio de um produto ou de uma solução. A criatividade, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser construída ao longo do tempo, né? E ela é fruto, né, de características tanto do indivíduo como também de características do ambiente. Você tem que fazer com que pessoas educadas sejam criativas. Isso exige uma metodologia, uma pedagogia diferente. A pedagogia do incentivo, do respeito à criatividade, do menino que dá uma resposta diferente e o professor pesquisa, e não nota baixa, só porque é diferente do que está no livro. Criar o novo, reinventar, unir pontos aparentemente desconexos. Isso é criatividade. O fenômeno não é novo. Desde o início dos tempos, boas ideias vêm ajudando a encontrar soluções para velhos e novos problemas. A descoberta do fogo, por exemplo, mudou o rumo da humanidade. Dominá-lo permitiu ao homem pré-histórico se aquecer, proteger-se dos predadores e cozinhar os alimentos. Outras grandes inspirações permitiram a invenção da roda, da escrita, da penicilina e da tão popular internet. Mas a criatividade também pode estar nas pequenas coisas. Por exemplo, essa cestinha, né, que normalmente a gente utiliza o quê? Para guardar coisas, tá? O que a gente observa? Um novo uso foi dado a esse objeto aqui, ou seja, uma série de fitinhas, né, foram colocadas aqui, você vai fazer o embrulho, um presente,
não fica aquelas fitas caindo, saindo da sua mão, rolando, né? Então você observa que foi colocado aqui esse palitinho, né, para encaixar as fitinhas. Ou seja, isso aqui é uma maneira de olhar isso aqui de um outro ponto de vista, de um outro ângulo, né, de atribuir um novo uso a esse objeto. Não é à toa que ela está na moda. Matéria-prima de inovações, a criatividade é a base de uma economia que ganha cada vez mais espaço, a economia criativa. O conceito vem do termo indústrias criativas, inspirado em um projeto australiano. O conceito de indústrias criativas nasce na Austrália. Há 20 anos atrás, um primeiro-ministro australiano disse que a Austrália tinha grande vocação para se tornar uma nação criativa. E aí a palavra criatividade foi associada às indústrias do simbólico da comunicação, às indústrias da cultura. Esse conceito vai ser tomado pelo John Majors na Inglaterra e eles criam um ministério das indústrias criativas. A Inglaterra se torna uma grande referência. O Reino Unido identificou 13 setores com potencial para a criação de riqueza e geração de empregos e que nascem da criatividade, habilidade e do talento individuais. O movimento ficou conhecido como Creative Britain. A experiência deu tão certo que virou referência mundial. Algumas cidades que buscavam uma reconfiguração econômica, sobretudo como Londres e Barcelona, eles começaram a perceber que essas atividades mais ligadas à criatividade, elas eram potencialmente geradoras de emprego, empregos de qualidade, empregos com muito conhecimento e não poluentes, ou seja, dentro de uma economia mais contemporânea. Segundo a Unesco, o comércio mundial de bens culturais saltou de 39 bilhões de dólares em 1994 para 59 bilhões em 2002. O problema é que os benefícios ainda se concentram fortemente no Reino Unido, nos Estados Unidos e na China. A América Latina e o Caribe juntos não representam mais de 3% do mercado. No Brasil, a economia criativa começou a ser discutida em 2004, durante o encontro em São Paulo da UNCTAD, braço da ONU que trata de desenvolvimento. Mas só 8 anos depois, o país criou a Secretaria de Economia Criativa. A missão? Propor, colocar em prática e monitorar políticas públicas para o desenvolvimento local e regional, priorizando o apoio aos profissionais e aos micro e pequenos empreendimentos criativos. Quando a gente fala de economia da cultura, a gente está falando especialmente da economia voltada ao patrimônio cultural, que tradicionalmente a gente divide em patrimônio cultural material e imaterial, e a economia das artes, as dinâmicas econômicas que envolvem as artes, como a dança, a música, também as indústrias culturais, como o cinema, como a indústria do livro. O conceito de economia criativa é um conceito da economia da cultura ampliado. E aí são incluídas nessa economia também as chamadas criações funcionais. É o caso da moda, é o caso do design, é o caso também da arquitetura e do urbanismo. A decisão de criar a secretaria junto ao Ministério da Cultura tem recebido críticas. A meu ver, deveria ser um movimento interministerial, preferencialmente abraçado pela própria Casa Civil. A exemplo do que foi observado na Inglaterra, no governo do Tony Blair. Uma pasta independente com articulação com todas as demais pastas representantes daquele país. O conceito de economia criativa adotado pelo Ministério da Cultura também vem sendo questionado. Como deixar ciência e tecnologia de fora? Então, ciência e tecnologia talvez seja o estado da arte da produção intelectual. E talvez seja a ferramenta mais poderosa, e isso acredito que eu possa falar em termos de consenso mundial, né? Quando se fala de desenvolvimento nas mais diferentes esferas. Tem várias coisas que têm que ser equacionadas, né? A capacidade o elemento conceitual, que é fundamental, e depois a capacidade do Ministério atuar de uma maneira consistente ao longo do tempo. Porque, do contrário, a gente tem aquelas tradicionais políticas que são muito interessantes do ponto de vista conceitual, mas na hora de usar os instrumentos propriamente de ação política, de planejamento e da consistência e sustentabilidade para a política, a gente vê que sempre fica algo a desejar. Existe um mosaico, né? E como a gente estava conversando, a economia criativa, principalmente uma economia criativa brasileira, ele é necessariamente um processo em construção. Esse entendimento que são vantagens comparativas ligadas a determinada
população, determinada nação em um determinado território, onde o processo produtivo e criativo ele é mais focado realmente no software, ou seja, na inovação da criatividade, do que no hardware, ou seja, numa força de trabalho ou um pedaço de terra. A UNCTAD define a economia criativa como a economia do intangível. Já o SEBRAE... Economia criativa são negócios que geram valor a partir da criatividade. Tudo aquilo que o ser humano, com a criatividade dele, consegue o seu recurso, consegue o seu sustento, isso é considerado no mundo como economia criativa. E aí tem saído agora alguns recortes do que seria isso, economia criativa, né? E aí nós podemos pensar na toda a cadeia produtiva da economia da cultura e algumas áreas afins que estão em volta, tecnologia, gastronomia, o artesanato. Segundo Rossana Pavanelli, para entender do que a economia criativa trata, é preciso primeiro compreender 3 conceitos. Economia consiste na produção, distribuição e no consumo de bens e serviços, ou na arte de utilizar recursos limitados para atender demandas ilimitadas, promovendo o bem-estar social. Indústria são setores que geram emprego, renda e riqueza por meio da comercialização de produtos, contribuindo para o crescimento da nação. Criatividade é a capacidade de fazer uma coisa de maneira nova ou diferente do habitual para alcançar melhores resultados. Ou seja, a economia criativa compreende setores e processos que têm como combustível a criatividade, em especial a cultura, para gerar localmente e distribuir globalmente bens e serviços com valor simbólico e econômico. Nós temos a indústria da moda, a indústria do design, a indústria do cinema, a indústria fonográfica, a indústria das artes e das representações e manifestações populares de uma forma geral, né? Nós temos arquitetura, publicidade, jogos de animação, que, por sinal, movimentaram mais do que toda a indústria cinematográfica mundial nos últimos 10 anos. E essas indústrias, elas acabam sendo transversais, em sua grande maioria, às cadeias tradicionais, né? Como nós já dissemos a respeito do exemplo da indústria do design, quando ela possibilita uma indústria tradicional como o setor automotivo, setor moveleiro e dentre outros tantos segmentos, até mesmo a indústria alimentícia, né? Ganhos em termos de competitividade. Então a gente está falando de setores criativos que movimentam uma economia, que essa economia é por natureza uma economia da abundância. Abundância por quê? Porque ela é fundamentada na nossa criatividade, na nossa capacidade de inventar, na nossa capacidade de agregar valor a produtos tradicionais. A economia criativa se caracteriza pela abundância, pela sustentabilidade social e pela inclusão produtiva. Vamos ganhar na quantidade, né? Vamos ganhar muito mais na relação cooperativa, vamos ganhar muito mais na capacidade de veicular comércios através das tecnologias, de podermos exportar nossos produtos, né? De pensarmos de que forma a gente pode trabalhar a cultura digital e esses novos modelos de negócio. Para a economia criativa, quanto mais denso, diverso e rico o conteúdo cultural de uma sociedade, maiores as possibilidades de desenvolvimento. O consumidor é protagonista das suas decisões e não precisa necessariamente da intermediação do mercado. As micro e pequenas empresas funcionam como canal de inclusão econômica e permitem a atuação em mercados diferenciados. As novas tecnologias impactam a produção, distribuição e o consumo. A decisão de em que setores investir depende das especificidades, dos talentos e das vantagens competitivas de cada região. De repente você tem uma cidade X que ela não tem grandes histórias por trás, é relativamente nova, ela não comporta as indústrias tradicionais, ela não tem uma vocação, por exemplo, para artes, mas que você consegue montar ali um polo tecnológico, ou você consegue criar políticas de incentivo para que seja um polo de design. Esse novo olhar recai também sobre os modelos de negócios, baseados agora no uso de redes de colaboração entre os agentes, na exploração de canais alternativos de distribuição e no uso de novas tecnologias. Um fenômeno musical nascido em Belém, na região amazônica,
criou uma forma diferente de tornar os artistas conhecidos. No Tecnobrega, os compositores gravam as músicas em seu estúdio e distribuem gratuitamente as faixas dos CDs para DJs e vendedores ambulantes. Os primeiros tornam as músicas conhecidas. Os segundos multiplicam esse efeito, funcionando como canais de distribuição. O músico então ganha ao ser contratado para os shows. Segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, em 2006, o Tecnobrega congregava 140 bandas, 700 conjuntos de equipamentos e 860 vendedores ambulantes, produzindo 4.300 festas por mês e gerando 6.400 postos de trabalho diretos. É perceber que desde a produção do instrumento musical, até o criador que escreve a música, até o papel da partitura, até a loja que vende, até os shows ou os espetáculos musicais, tudo isso faz parte de uma cadeia produtiva. No próximo bloco, gastronomia, cinema e políticas públicas de apoio à economia criativa. Em instantes. A exemplo do que acontece em outros países, os empreendedores criativos necessitam de uma política de Estado apoiando suas iniciativas. Neste bloco do Repórter Senado, alguns números que provam o sucesso da economia criativa na Grã-Bretanha. O Vale Cultura, que pretende alavancar o consumo de bens culturais, e a tentativa de democratizar o acesso ao cinema no Brasil. E o caso emblemático de uma chefe empresária que representa bem o espírito da economia criativa. Um nome que virou marca. Para o público de Brasília, esta chefe é sinônimo de boa comida e autenticidade. Minha mente é muito inquieta, né? E eu acho que a cozinha é uma coisa fantástica. Não tem nem um dia que a gente entre aqui e não saia sabendo uma coisa diferente. Algumas pessoas podem achar isso uma coisa estranha, né? Porque você faz o melhor prato da sua vida e ele, daqui a poucos minutos, ele não vai existir mais. Esquece. É diferente de você pintar uma coisa, você tirar uma foto e guarda aquilo o resto da vida. É uma arte muito instantânea, né? Para ela, o segredo do Universal, restaurante que comanda há 15 anos, é a originalidade. A criatividade, ela vem em todos os detalhes. Na decoração, na música, na forma de atender, na forma de você fazer um prato, na forma de você surpreender o cliente. Eu acho que o cliente que vem jantar, o jantar já está vendido, concorda? Você vem fazer o que aqui, não é jantar? Então, eu acho que o resto é que faz você pegar aquele cliente e cativar ele. Apoiar o início de carreira de pessoas talentosas como Mara é o sonho por trás da Secretaria de Economia Criativa. Quando se fala de arte e inovação, a inovação não tem mercado. Então, é papel do Estado sustentar a inovação, o lugar do novo. Então, nós precisamos apoiar o que tem mercado, abrir novos mercados e educar a população para consumir a cultura, porque haverá sempre bons produtos culturais e maus produtos culturais. Se eu tivesse um apoio do governo, eu era dona da cidade. Porque ideias existem muitas. Incentivo que é bom para quem cria e também para o país. A gente contribui de todas as formas, entendeu? Porque se eu tenho hoje só 60 funcionários, cada 60 funcionários tem 4 pessoas que dependem deles, faz um cálculo rápido aí. Pô, a gente circula aí mais de 250 pessoas. Isso é muito legal, porque tem imposto, tem o transporte público, tem a escola que o menino estuda. A gente roda muita coisa, mas e aí? Na hora que você precisa de um incentivo. O Reino Unido, um dos maiores investidores do mundo em criatividade, sabe bem o quanto esse mercado é promissor. As indústrias criativas britânicas empregam 1,5 milhão de pessoas, respondem por 10% das exportações e geram 70 mil libras ou 212 mil reais por minuto. E o governo do Reino Unido acredita que elas podem render muito mais. A hora que nós tivermos condição de colocar no papel esses impactos diretos e indiretos,
com certeza o Brasil olhará com muito mais atenção para as chamadas indústrias criativas. Mas para este pesquisador do IPEA, o país já conta com números de peso. 4,5% do consumo da família no Brasil é com bem cultural, assim no sentido estrito, né? Que são aqueles segmentos que a gente reputa como da cultura, desde a telecomunicação até a saída para teatro, por exemplo. Então, 4,5%. No Brasil. Em algumas regiões chega a 5%, 5,5% do consumo. Essa é apenas uma das metas do plano de trabalho da Secretaria de Economia Criativa. Só que para redefinir o papel da cultura no país e garantir que a diversidade cultural seja vista como recurso social, ativo econômico e cimento para uma nova economia, o caminho é longo. Além dos dados, nós precisamos trabalhar a educação para a gestão, a educação para os setores criativos. Então, muitas das profissões hoje do século XXI nem existem, não são consideradas ocupações para o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, nós começamos a ter novas formações, algumas livres, outras graduações, mas ainda não se fala nos cursos de economia e de economia criativa. Creio que o governo poderia propagar mais a ideia de divulgação, de mostrar que computação gráfica, que o mundo de games é uma profissão. E há o desafio do apoio financeiro, uma demanda de boa parte dos produtores criativos. Eu acho que assim, precisa de fato terem políticas e terem linhas de financiamento voltados para pessoas que desenvolvem atividades dentro da economia criativa. Eu acho que essa facilidade de acesso ao crédito também, mas de uma maneira consciente, que tenha por trás esse apoio também, eu acho que é importante. Esse é um gargalo que precisa ser resolvido. Então, tem países desenvolvidos onde foram realizados estudos estatísticos que mostraram que o risco ao se emprestar dinheiro para o empreendedor criativo, ele é igual ou menor ao empreendedor da indústria tradicional. Eu acho essencial que um país apoie e incentive os seus talentos em todas as áreas. Faz-se necessário que esse apoio aconteça no início da criação, porque a economia criativa ela tem muito a ver com economia, com dinheiro, com números. Eu acho que de uma forma geral o governo tem que facilitar mais esse começo, né? Esse estabelecimento de investimento em coisas que são muito caras aqui dentro. Demanda que a Secretaria conhece bem. Um desafio importantíssimo também é o desafio do fomento. E quando eu falo em fomento, eu estou falando de um fomento técnico, um fomento de consultoria para os negócios dos setores criativos, mas também um fomento voltado a linhas de créditos de bancos. E linhas creditícias são muito importantes, porque nós estamos falando de uma economia de micro e pequenos. Não estamos falando de uma economia das indústrias culturais ou das indústrias de comunicação. Estamos falando, portanto, dos pequenos. Se um produtor de bens e serviços relacionados à indústria criativa precisa de crédito, ao realizar o contato com uma instituição financeira, a análise de risco o colocará numa posição onde o custo do dinheiro provavelmente será um impeditivo para a profissionalização do seu empreendimento. O BNDES já conta com instrumentos de apoio a projetos ligados à cultura. Entre 2000 e 2008, foram investidos aproximadamente 300 milhões de reais no setor. Mas a aposta ainda é nos segmentos mais tradicionais. Temos também o desafio dos marcos legais. Para nós termos uma economia virtuosa, onde quem cria possa distribuir, quem distribui possa comercializar, quem comercializa faça chegar o produto ao seu mercado, à sua clientela, nós precisamos de leis que ajudem nisso. E aí nós temos grandes dificuldades. Dificuldades aduaneiras. Nós estamos aqui no belíssimo Museu da República, cercados de obras de arte. Para você tirar uma obra de arte do Brasil e fazê-la entrar de novo, você vai pagar uma fortuna de tributos. Então você precisa permitir a circulação dos bens, a circulação dos serviços. Tudo isso é burocrático, tudo isso é caro, tudo isso inviabiliza essa economia. Então nós temos que trabalhar na desoneração tributária, em novos marcos trabalhistas, marcos previdenciários, outra visão do trabalho, marcos civis, marcos da internet, marcos relativos às comunicações, afinal de contas, os setores das comunicações, TV, rádio, tudo isso é economia criativa. A meu ver, nós precisamos sair da esfera da discussão, das
categorizações, das classificações e partir para planos de ação. É por isso que começam a sair do papel os centros de apoio aos empreendedores e profissionais criativos. A nossa ideia é reunir num só equipamento, num só escritório, todas essas informações relativas à criação, ao ciclo da criação-produção, ao ciclo da distribuição, difusão, comercialização, até a questão dos mercados. A ideia foi lançada, a Secretaria da Economia Criativa elaborou um plano, fez uma articulação com pesquisadores, com especialistas na área, fez uma longa discussão, colocou o tema na agenda e agora tem que começar a procurar os caminhos, né? Enquanto essa estrutura não sai do papel, os criativos fazem uso de iniciativas pensadas para os segmentos tradicionalmente culturais e que permitem que boas ideias ganhem espaço. É o exemplo da Lei Rouanet, que agora passa por mudanças. Seu ponto de maior destaque é a política de incentivos fiscais, que permite às empresas e aos cidadãos aplicar uma parte do imposto de renda devido em ações de cultura. Em 2008, os recursos arrecadados dessa forma passaram de R$1 bilhão. Nós temos uma lei muito importante, que é a Lei Rouanet. Ela tem um papel fundamental, ela foi muito importante historicamente na construção, não é, do apoio necessário a projetos de cultura. Mas nós não podemos ter um país onde a Lei Rouanet seja hegemônica enquanto política de financiamento. Nós precisamos de outras alternativas de financiamento, né? E é por isso que nós não podemos admitir que os projetos culturais do Brasil sejam decididos por departamentos de marketing de bancos ou de grandes empresas. Nós precisamos de políticas públicas e aí há um papel de um financiamento que não é o da Lei Rouanet. Principalmente com a revitalização agora em processo da Lei Rouanet, a gente vai pensar também num processo de descentralização e democratização ao acesso a esses recursos. O que também é muito importante, a partir também da ampliação das áreas trabalhadas pelo Ministério da Cultura para também as áreas criativas. Uma das críticas à lei são as distorções que provocam a concentração regional do financiamento. Mas há quem defenda que o apoio aos grandes também tem um lado positivo. A gente tem grandes eventos que articulam muitos pequenos produtores. Um grande evento envolve as várias áreas, né? Compra e venda de equipamentos, tecidos, confecção de roupa, envolve um monte de coisa, alimentos. Se você tem um grande que permite que o menor se aproxime dele, aí ele consegue desenvolver toda uma cadeia. Agora, se você é grande e você não permite que ninguém se aproxime de você, que você detém um conhecimento só, aí isso precisa ser pensado. Um exemplo mais recente de apoio à cultura é o programa Cinema Perto de Você. Em vigor desde 2012, a iniciativa quer ampliar, diversificar e descentralizar o mercado de salas de exibição de filmes no país. Em breve, num cinema perto de você. O slogan foi durante muito tempo a marca de uma atividade conhecida pelos preços acessíveis e pela proximidade do espectador. Mas a urbanização acelerada, a falta de investimentos e as mudanças tecnológicas alteraram esse cenário. O Brasil, que na década de 70 contava com 3.300 salas, hoje possui apenas 2/3 desse total. O mais grave é que 90% dos municípios brasileiros não têm sequer um único cinema. Com o programa, ganha o espectador e ganha também o cinema nacional, que vai ter prioridade de exibição. As produções nacionais também são protagonistas nas TVs pagas. Pelo menos 1 a cada 3 canais de filmes, documentários, séries, novelas ou programas de variedades deve ser brasileiro. Os conteúdos nacionais também têm espaço garantido no horário nobre das TVs por assinatura. 3h30 por semana, metade da cota de autoria de produtoras independentes. Mas a iniciativa que tem dado o que falar é o Vale Cultura. São R$ 50 para gastar com shows, cinema, teatro, livros, revistas. O benefício vale para os trabalhadores com carteira assinada, que ganham até 5 salários mínimos. A expectativa do Ministério da Cultura é que 337 mil empresas adotem o Vale Cultura, beneficiando quase 19 milhões de trabalhadores, principalmente das classes C, D e E. O cinema tem que ter uma prioridade nesse Vale Cultura. Então, nós temos nas campanhas que nós fizemos de televisão e tudo, que o Ministério vai entrar firme na campanha, principalmente dos cinemas que não são em shopping, que estão fechando.
em cidades médias. É muito importante que nós possamos desenvolver, e é papel da Secretaria, um grande mercado interno no Brasil e um mercado regional. Nós temos que pensar em exportação, para que não somente os chineses sejam os grandes exportadores de bens criativos do mundo, mas temos que criar mercados regionais para os nossos produtos. Vale Cultura, ele, como instrumento principal, ele vai conseguir, primeiro, fora a questão da pesquisa, que é um pouco a minha área, da gente ter dados mais confiáveis sobre a questão realmente do consumo cultural do brasileiro, que até então a gente tem recortes de pesquisas que de IBGE e IPF desenvolvem, e também a gente procurar exatamente trabalhar a política pública da cultura, tão logicamente, na sua última instância, que é a sociedade civil. E para estimular e integrar as políticas públicas culturais, foi criado o Sistema Nacional de Cultura, em vigor desde o fim de 2012. Nós temos que estar integrados, porque não é possível que todos façam tudo. Nós precisamos dividir competências, equiparar e distribuir recursos, a integração de fundos nacional, estaduais, municipais, de conselhos nacional, estaduais e municipais, né? Uma visão, uma integrada de políticas que se complementam é fundamental. No próximo bloco, quem é quem na economia criativa? Profissionais que seguem carreiras inovadoras e inspiram quem pretende fazer o mesmo. Em instantes, no Repórter Senado. Segundo os especialistas, em 5 anos, a China deve substituir o termo fabricado na China, impresso em milhares de produtos que inundam o mercado mundial, para criado na China. Eles também acreditam que o Brasil pode ser um novo polo de fomento para a nova economia. Neste bloco do Repórter Senado, a economia criativa na prática. Profissionais que tiveram coragem de seguir o sonho e apostar em carreiras inovadoras. Fotógrafos, designers, produtores de multimídia, músicos e artesãos criando uma nova realidade e desenhando um futuro criativo. Teatro, moda, fotografia, música, artesanato. Não importa qual o setor, por aqui não faltam profissionais criativos. O Brasil é um dos países mais criativos do mundo, nós nos destacamos em vários desses segmentos, as agências publicitárias brasileiras estão entre as mais premiadas. Eu acho que se nós associarmos o conhecimento formal, né, a oportunidade ao estudo e ao estudo científico com esta capacidade intrínseca da cultura brasileira, da improvisação e da criatividade, nós vamos ter uma possibilidade muito grande de competir, inclusive naquilo que o Brasil hoje tem dificuldade, que é nesse campo tecnológico. Nós somos um país com uma pluralidade cultural e uma diversidade geográfica, climática, enfim, brutal. O que nós fazemos com isso? Todos dizem, o brasileiro é um povo criativo por natureza. E como que nós estruturamos essa criatividade, sistematizamos essa criatividade para gerar resultados, ações? Akihito, por exemplo, trilhou o caminho sozinho. Apaixonado por moda, ele levou anos trabalhando como analista de sistemas até se render ao seu sonho. Eu sou filho de orientais, de japoneses, né? Uma família extremamente tradicional, de uma cultura tradicional. E eu acho que, na verdade, o preconceito estava na minha cabeça, né? Que eu sempre tive vontade de trabalhar com moda e inspirado sempre pelos minhas avós, pelo meu bisavô. E foi então quando realmente eu optei por fazer ciência da computação e logo em seguida fui correr atrás do meu sonho, que foi em 2008, que aí realmente, de fato, que começou toda essa história, né? Foi nesse ano que Akihito apresentou um projeto para o Capital Fashion Week de Brasília, escolhido por unanimidade. Nós fizemos em torno de 8 edições e em seguida a gente fez um lançamento de uma coleção no Fashion Rio. E aí a divulgação começou também em nível internacional, porque tinha muitos jornalistas dentro do Fashion Rio que assistiram nossos desfiles e que
pintou vários outros convites também. A gente foi convidado, inclusive, para desfilar em Nova York, no New York Fashion Week. E nós desfilamos recentemente no Colômbia Moda, em Medellín, na Colômbia. O conceito que a gente traz é o conceito da alfaiataria, desconstrução da alfaiataria. Uma alfaiataria com uma linguagem diferenciada. Então, justamente, eu acho que é esse conceito que move todo o nosso processo, né, a nossa criação, e que identifica, né, a nossa marca como sendo uma marca também genuinamente de Brasília, que é a marca Kirito Hira. Da moda ao choro. De guitarrista apaixonado pelo rock, a bandolinista fascinado pelo chorinho. A mudança de instrumento e gênero musical veio com a redemocratização do Brasil. Os nossos grandes autores estavam sob censura. Então era uma coisa até justificável que a gente estivesse usando aquela expressão forte, de alguma maneira agressiva, para expressar o descontentamento. O rock se prestava muito a isso. A partir do momento que houve essa redemocratização, nós tivemos o dever de rever isso, porque nós somos um país criativo, rico, instigante, temos um povo absolutamente musical. Tradicionalmente, o músico de choro é um autodidata. Nunca aprendeu com ninguém. Eu ficava 10, 12, 14 horas por dia, fascinado pela coisa do choro, tentando aprender. Mas seu maior feito foi criar a primeira escola de choro do país no fim da década de 90. E hoje, quando eu vejo que nós estamos procurando sistematizar esse ensino, por 22 professores, com 1.000 e tantos alunos aqui na escola, eu acho que isso é alvíceras para o nosso país. Porque eu acho que o que faz o perfil, nós temos um país que temos que nos preocupar com a economia, com a política, sim, mas precisamos tratar bem os nossos poetas, escritores, os músicos, e eu acho que essa geração está tendo uma belíssima formação, sem dúvida nenhuma. O lado artístico de Tereza veio à tona depois de uma tragédia. Eu tinha perdido um filho, então eu fiquei muito deprimida, aquela situação muito difícil. Mas aí eu comecei a me aproximar das crianças no espaço onde eu morava. A família era pobre. De lá para cá, são mais de 20 anos vivendo do teatro. Eu me lembro que quando eu montei o espaço, muita gente chegou para mim, a grande maioria disse, não vai dar certo. Essa palavra, não vai dar certo, não combinou comigo. Mas Tereza sente falta de apoio. Acho que se tivesse esse apoio de mídia, de colocar em jornais, pedaços maiores, colocar dentro de emissoras, nas rádios, em outdoor, eu tenho certeza que começaria a pegar um público. Apoio que fez a diferença para a Dirce e as bordadeiras de Taguatinga. Se não fosse o Sebrae, a gente não ia para frente, porque não tinha um apoio, a gente não sabia como lidar com esses negócios, porque a gente nunca tinha trabalhado, sabe? Bordadeira desde os 12 anos, Dirce demorou até levar o talento a sério. Aí surgiu essa feira, uma feira aqui em Taguatinga, aí onde a gente foi, meu menino começou a trabalhar lá e ele falou, mãe, a senhora sabe fazer tanta coisa manuais, por que a senhora não entra nessa feira? A pessoa não dá valor no trabalho manual, e se a gente for colocar o preço que ela vale, realmente o tempo que a gente leva para fazer, ela fica muito cara, aí fica difícil de vender. Mãos ágeis, delicadas e precisas também são a fórmula por trás do sucesso de Thelma. Formada em arquitetura, ela demorou até descobrir que queria e podia viver da arte. O que eu fazia era trabalhar com arquitetura de uma maneira muito passional, mas insatisfatória. Eu estava insatisfeita. Eu achava a arquitetura um negócio muito complexo, ficar detalhando coisas, um negócio de virar noites e noites e noites, também era um pouco insalubre. De repente não tinha mais porquê aquele projeto, fiquei desempregada e comecei a procurar outra coisa para fazer, porque eu já tinha percebido que a arquitetura não era legal para mim. Perder um emprego acabou sendo o primeiro passo para uma nova vida.
foi numa feira de design. Essa moça estava com um trabalho, a Cláudia Salles, trabalho de prata. E eu perguntei para ela onde ela tinha aprendido e ela me indicou a escola do Cássio Mundinho aqui em Brasília. E aí isso foi sábado, segunda-feira eu já estava lá. Os conhecimentos de arquiteta acabaram sendo úteis. Tem muito de arquitetura, principalmente arquitetura moderna, na limpeza que eu busco, na simplicidade do design. E as joias logo ganharam um mundo. Eu não sei nem dizer os países que eu já expus, porque tem gente cuidando disso. Tem uma instituição chamada Outra Desenho, na Holanda, que é de uma mexicana apaixonada por joalheria, que ela gostou do meu trabalho, assim como de vários joalheiros pelo mundo inteiro. E ela organiza exposições e viaja com o trabalho constantemente, assim, ela administra isso. Tem ainda quem começou cedo. A comunicação está presente na minha vida, acho que desde os 4, 5 anos. Eu carregava um gravador e entrevistava a família, né? Minhas irmãs, minhas primas, meus pais. Depois me engajei na carreira de repórter de televisão e fiz meu mestrado na área de mídia e conhecimento, que envolve novas tecnologias, o que era chamado lá fora há uma década e meia de multimídia, né, que estava começando essa parte de interatividade, de TV avançada para as novas mídias e novas tecnologias. Luiz, que morava nos Estados Unidos, percebeu que estava no lugar certo, na hora certa. Era o advento das novas mídias, da TV digital, o processo que hoje o Brasil está passando por ele em outras regiões do mundo aconteceram um pouco antes. E eu vi aí a oportunidade e a vontade de migrar para áreas mais novas. Se não existe criatividade, se não existe nada novo, a mensagem e a comunicação ou vão falhar ou elas vão chegar no lugar comum, não vão inovar em nada, não vão fazer a coisa avançar em nenhum sentido, qualquer tipo de comunicação que seja. O produtor executivo conhece bem o impacto econômico do que faz. Foi-se o tempo também que você fazia, né, aquela economia mais informal, como eu estava dizendo, vamos fazer um filme, vamos fazer um curto, as pessoas juntavam, às vezes um dinheirinho daqui ou dali. Não, hoje nós trabalhamos como empresa, né? Mesmo os profissionais individuais hoje estão cadastrados com seu CNPJ, nós precisamos da nota fiscal, nós geramos, né, divisas para o país porque nós pagamos impostos também. E quanto maior o projeto, maior vai ser não só o rendimento próprio das pessoas que estão trabalhando, mas o seu resultado, porque ele foi fomentado e ele tem um orçamento melhor, também com a criatividade daqueles que têm o conhecimento, ele vai ser um produto melhor que vai gerar também mais divisas. A comunicação também foi o caminho escolhido por Vitor. O publicitário que pensava ser diretor de arte aprendeu a contar histórias por trás das lentes. Despertar da fotografia mesmo aconteceu no Canadá. Eu estava morando em Montreal, isso com 20 anos. Eu comprei uma câmera digital lá, a Canon XT, e com a possibilidade de fotografar sem ter que pagar pela revelação, que era caro e até agora eu fazia dessa forma, eu comecei a fotografar muito e foi que me despertou essa coisa de viajar e fotografar, o que eu comecei a fazer sempre, porque todos nós somos criativos, né? Mas a criatividade em foto, eu acho que ela surge já quando você recebe uma demanda qualquer e você precisa pensar como é que você vai executar aquilo. É um caminho longo, realmente preciso de muito suporte financeiro, suporte moral. Minha família me ajudou muito no começo, porque é caro, né? Os equipamentos são caros, uma câmera nova que você precisa comprar de tanto em tanto tempo é um investimento alto. A economia criativa é movida também por setores que até pouco tempo nem possuíam mercado. A gente pesquisou o que a gente poderia fazer para realmente integrar todos os nossos jovens nesse ramo de inovação de tecnologia. A Seven, que em 2009 tinha apenas 2 escolas, agora possui 11 e outras 6 a caminho. Os mais de 20 mil alunos são outro sinal de que a aposta em computação gráfica e games deu certo.
Todo o objetivo dela é exatamente mostrar para o Brasil e para o mundo que os nossos alunos, que a nossa mão de obra é melhor. A gente pega pessoas, tanto de funcionários como alunos, que chegam aqui sem expectativa de vida nenhuma, e a gente mostra a ele que ele pode sonhar, a gente mostra a ele que ele pode realizar o sonho e a gente ensina o caminho que ele vai trilhar e segura na mão dele enquanto está trilhando esse caminho. E como não mencionar o criativo por trás dos grandes eventos? São milhares e milhares de pessoas pensando e fazendo novo, ano após ano. E a gente percebe então que são essas as grandes externalidades positivas da economia criativa. Além do movimento da riqueza, né, a economia criativa vende a marca do país, vende a marca da cidade, envolve o turismo cultural, tem relação com a educação, quer dizer, enfrenta e dirime questões relativas à violência urbana. Então há muitos elementos importantes. Economia que, para alguns, precisa receber investimentos também do setor privado. A primeira, talvez, grande ação seja a mobilização do empresariado a respeito da importância do tema, para que as pessoas entendam a capacidade, a potencialidade por trás das indústrias criativas, como uma forma, inclusive, de alavancar as indústrias hoje instaladas, conhecidas como indústrias tradicionais. O apoio tem ainda mais peso às vésperas dos eventos esportivos que o Brasil vai sediar, como a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. O grande legado dos grandes eventos é vender o Brasil como um destino turístico. E o turista ele não está interessado apenas nas belezas naturais, cênicas do país. Ele está, sobretudo, interessado na cultura. Para Rossana, o Brasil pode aprender com os chineses. Em um período de 5 anos, eles migrarão do Made in China para o Created in China. E como eles farão isso? Eles estão investindo pesadamente em centros de economia criativa. Para os criativos, o importante mesmo é ter condição de viver daquilo que sabem fazer melhor. O que falta é a gente subir esse degrau de modelos econômicos mesmo, de modelos de business, modelos executivos. Porque nós temos vários exemplos, excelentes exemplos, né, de criação, de filmes, de programas de TV, de prêmios na área de publicidade lá fora, recorrentes, né? Basta a gente ter um pouco mais de incentivo para consumir isso, né? Para consumir arte de uma forma geral. O ser humano precisa da cultura, o ser humano, especialmente quem forma opinião, quer dizer, o entretenimento é uma coisa vital. Quer dizer, para todos. O programa que você assistiu está disponível também na internet em www.senado.leg.br/TV. Este foi o Repórter Senado Economia Criativa. Até a nossa próxima edição.